Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Palavras do Bem. Hoje nós temos um entrevistado surpresa para vocês. Já vou te apresentar, é Marlon Reikdal. Marlon é psicólogo, escritor e palestrante espírita. É vinculado à Sociedade de Estudos Espíritas Cláudio Reis, na cidade de Curitiba, no Paraná. Coautor de alguns livros junto com Divaldo Pereira Franco, como Espelhos da Alma e Refletindo a Alma, bem como autor do livro O Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Estamos aqui com o nosso querido amigo Marlon Reikdal. Marlon, como é que surgiu a doutrina espírita na tua vida e também essa paixão e esse amor pela psicologia? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia de entrevista. A doutrina espírita ela surgiu há muito tempo, né? Na verdade, desde que eu nasci, o meu bisavô já era espírita, foi membro da federação, o meu avô foi o presidente da regional, que hoje eu sou presidente. E então a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, já eram espíritas, embora isso não seja uma determinação, porque o meu irmão, por exemplo, não é espírita, né? Mas isso me facilitou o que eu diria um processo de identificação, porque como eu já nasci na doutrina espírita, parece que isso formou a minha maneira de pensar, de compreender a vida, de olhar. Algumas pessoas descrevem uma mudança quando elas aprendem a doutrina espírita e aí elas têm uma nova forma de pensar, né? E para mim aconteceu de uma maneira muito natural por estar inserido nesse meio, né? A questão da psicologia já foi um pouco diferente. Eu fiz um ano de matemática, não gostei, fiquei mais um ano perdido por aí sem saber o que fazer. E uma tia minha que conversava, fazia atendimento com um psicólogo, comentou das conversas que a gente tinha, e aí esse psicólogo dela disse: mas Helenise, esse menino não está fazendo nada, ele não devia te fazer psicologia? E isso era 2 meses, 1 mês antes de terminar o prazo de fazer a matrícula. Eu fui olhar o curso de psicologia, que nunca tinha visto, não tinha essa referência, e aí fui olhar na internet o curso de psicologia, não entendi nada, mas aquilo lá me interessou. E aí eu fui estudar psicologia. Poderíamos ter um matemático, né, por aqui conversando hoje conosco. Mas, Marlon, na relação espírita psicológica, né, até como você é membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, como é que você vê, hoje a gente fala tanto em depressão, né? Uma doença hoje tão atual, que atinge todas as classes sociais, todas as religiões, todas as crenças. Diante disso, como o espiritismo e a psicologia conseguem enxergar hoje a depressão? O que é, por quê e quais os tratamentos necessários diante dessa enfermidade? A depressão, como você diz, ela está muito presente e nós temos muito material na doutrina espírita, referências importantes que nos ajudam a compreender melhor a depressão. Do que eu me recordo de mais claro que nós temos, no livro Tormentos da Obsessão, há um capítulo sobre depressão, muito oportuno, que algumas pessoas referem, que é uma aula do próprio espírito Jung, Carl Gustav Jung, que foi o psiquiatra, autor da psicologia analítica, que fez aquela palestra no plano espiritual. Mas depois, com as obras de Joana de Ângeles, nós temos explicações de uma maneira tão profunda que eu diria que nem a psiquiatria e nem a psicologia conseguiram ainda dar. Porque a perspectiva de compreender o espírito imortal, compreender o processo reencarnatório, quando nós não temos esse olhar, nós fazemos um tipo de interpretação. Joana de Ângeles, agora me recordo do livro Triunfo Pessoal, onde há um item específico sobre depressão, e no livro Entrega-te a Deus, há 2 capítulos muito oportunos sobre a questão da depressão. O que eu vejo do grande diferencial do que
a psicologia ou a psiquiatria oferece para o que a doutrina espírita nesse olhar psicológico oferece é a compreensão de que a nascente de todos os transtornos está no espírito. Então eu posso olhar para a depressão como um problema que a gente pega lá na rua e aí eu preciso de um médico para me livrar desse problema, eu preciso de uma medicação para resolver este problema, mas quando eu compreendo que a nascente está no espírito adoecido, então eu vejo que não há outro caminho senão um processo de transformação moral. Então diria que a depressão, assim como a ansiedade, todos os outros transtornos mentais, eles são um grande convite para que a gente se conheça um pouco mais, entenda quais são os nossos conflitos, as nossas questões interiores e realize um processo de transformação moral. Tomando por base isso que você falou sobre que a nascente dessas problemáticas, vamos dizer assim, ou dessas doenças de depressão, ansiedade, está no espírito. Isso explica também, Marlon, um pouco de nós hoje enxergarmos tantas crianças e tantos adolescentes já vitimados pela depressão. Nós vemos casos de crianças com 3 anos de idade, 4 anos de idade em quadros depressivos, que não se justificaria pela lógica de uma estruturação egóica e de conflitos existenciais, que nos fazem pensar a partir da literatura espírita, que são espíritos que desencarnaram em quadros depressivos ou que desenvolveram processos depressivos na erraticidade e reencarnam nessa condição. Mas um pouco diferente na problemática dos jovens. Hoje nós temos um número muito grande de jovens em processos depressivos, com ideação suicida, com quadros de automutilação, que eu diria que a ciência ainda não tem claro posicionamentos a respeito disso. A literatura espírita em relação à depressão de jovens é muito escassa, mas o que nós já temos de algumas reflexões é que, sem dúvida alguma, esta forma como hoje muitos pais se relacionaram com os nossos atuais jovens, não lhes experienciando frustrações e dando a sensação de que eles podem fazer tudo, quando este jovem vive uma experiência de negação na sociedade, quando ele não tem um relacionamento, quando leva um fora da namorada, quando ele não é o melhor jogador, quando ele não consegue algumas coisas que ele idealizava, então ele tende a deprimir. Isso nós falamos de uma estrutura de personalidade que não foi desenvolvida para lidar com os confrontos da vida. Então, a geração passada, o pai olhava e o sujeito já estava morrendo de medo, numa relação de frustração quase que o tempo inteiro. E estes sujeitos quiseram fazer muitas vezes uma oposição, oferecendo um outro tipo de relação para os seus filhos, só que nessa forma de se opor, não ofereceram frustração nenhuma, servindo os seus filhos como se eles fossem os dirigentes da casa, e nesse sentido, esse sujeito que vai crescendo como se fosse um reizinho de casa, quando ele chega na sociedade, a sociedade não lhe trata como um rei, muitas vezes ele se frustra e adentra um processo depressivo. Nós não estamos dizendo que todos os casos sejam esses, mas isso tem se mostrado muito no consultório, nas relações onde temos ouvido a dificuldade do sujeito enfrentar a vida como ela é. Você falou aí sobre alguns casos que podem levar a um quadro depressivo, umas citações quanto à questão da frustração. Se você leva um fora da namorada, se você não é o melhor da turma, se você não é o melhor, o mais popular, enfim. A depressão ela se apresenta por um fato ou ela pode ser uma série de fatores que culminam com a depressão? Eu diria que a depressão ela se apresenta por conta de uma estrutura de personalidade, a forma como ele lida com a vida, e que pode então se manifestar a partir de um fato, que é um gatilho, como uma morte de um ente querido, um tipo de frustração, um prazer que não é atendido, ou deste somatório. Mas a questão que define não é aquela experiência e nem o somatório de experiências, mas como eu
vivo cada uma dessas experiências. Se eu alimento uma postura egocêntrica, acreditando que o mundo tem que me servir ou que eu mereço apenas os prazeres positivos, quando o mundo não me serve ou quando eu não tenho esses prazeres, então, não conseguindo lidar, a alternativa é o processo depressivo. Como se fosse para muitas pessoas uma recusa à vida, dizendo, é assim que é a vida, então eu não quero viver. Se for para viver sem o meu filho, eu não quero viver. Se for para viver sem o meu marido ou sem a minha esposa, eu não quero viver. Se for para viver como um desempregado ou para viver como um fracassado, eu não quero viver. E aí o sujeito adentra os processos depressivos. Então nós diríamos, essa abordagem, ela está lá no livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, que as pessoas, elas muito deprimem por conta das culpas, que tem a ver com esse não admitir que eu errei, não admitir que eu tenho limitações, não admitir que eu não dou conta. E aí eu me culpo, e muitas das depressões têm a ver com os desejos e prazeres que não são atendidos. E isso causa uma insatisfação do sujeito em relação a quem ele é e também uma insatisfação do sujeito em relação à vida. E olhando para essa obra, o que mais me ressalta como causas da depressão são a culpa e a insatisfação do sujeito pelo que ele é ou a insatisfação dele pela vida. Você também citou aí o caso da família, né? Como às vezes os pais lidam com os jovens, né? A abertura muito grande e não traz a experiência às vezes da negativação para eles, faz com que eles se frustrem futuramente. E muitos pais veem os seus filhos, e a gente está resumindo aqui mais a parte do jovem, mas isso como um todo, muitos familiares, vamos assim dizer, veem os seus entes queridos passando pelo processo depressivo. E muitas vezes dizem, não sei porquê, tem tudo, né? Nós damos tudo, tem uma vida muito boa, né? Enfim, e às vezes nem leva tanto a sério, apenas quando o quadro se agrava um pouco mais. O que é que você poderia dizer aos familiares de uma pessoa que passa por um quadro depressivo? Como elas podem auxiliar, como elas podem também se auxiliarem nesse processo? Eu acho isso um aspecto bastante delicado, sabe? Quando alguns pais me procuram no consultório pedindo ajuda para lidar com filhos em processos depressivos, em geral eu pergunto sobre o que eles conhecem do filho, o que o filho gosta ou não gosta, o que eles fazem afeta positivamente ou negativamente os filhos, e o que muito tem me assustado é que os pais não sabem responder. A mãe fala uma coisa, o pai não tem a menor noção, se contradizem, e aí fica evidente que não há uma relação de aproximação. Então, é necessário resgatar os nossos vínculos, porque para que haja manejo, para que eu possa auxiliar uma pessoa, eu preciso ter um bom vínculo, a não ser que seja uma intervenção externa, como a medicação. Mas pensando nas relações e os aspectos psicológicos, para que eu possa te manejar, a gente precisa estar conectado, para eu te empurrar um pouco para cá, um pouco para lá. Simbolicamente falando, se não há conexão, se não há vínculo, não há como um manejar o outro. Então, pais que não têm vínculos com os seus filhos não conseguem ajudar, porque não têm um poder de interferência ou de afetar os seus filhos, porque não existe uma relação estabelecida. Então eu diria que num primeiro momento o ideal é que a gente não perdesse essas relações ou que a gente as construísse. Porque quando o sujeito está num processo depressivo, não vai ser nesse momento que a gente vai construir uma vinculação que a gente não conseguiu construir ao longo de toda uma vida. Ou talvez o melhor seria dizer, é muito mais difícil construir esse tipo de vinculação do que não se construir ao longo de uma vida. Porque a gente precisando, tendo intimidade, a gente vai conseguir ouvir melhor, a gente vai conseguir que o nosso filho compartilhe dos seus sentimentos, da sua forma de pensar, do que acontece no seu mundo interno. Agora, se nós não temos uma relação de confiança, se nós não temos uma vinculação positiva, como que ele vai se abrir? E pior ainda, como que ele vai falar da nossa relação se a gente não tiver esse vínculo de intimidade? Como que ele vai falar da falta que ele sente se a gente não tem uma aproximação emocional, né? Então, quando nós falamos da relação dos jovens, hoje nós vemos muito um produto desta relação de esvaziamento, onde os pais muito estão preocupados em serem amados, e aí fazem apenas o que os filhos querem, estão preocupados com o bem-estar social, em
ter dinheiro, em proporcionar viagens, e aí por isso se afundam no trabalho e acham que a questão financeira é o elemento mais importante, e as relações emocionais vão se esvaziando. E aí, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos quadros de transtorno de humor influenciado por essa relação esvaziada que é essencial para o jovem, né? Existe um aspecto que é o rompimento natural que os jovens fazem, de recusa a alguns diálogos, de recusa a uma ordem estabelecida em casa, de uma não submissão que é saudável, porque o jovem precisa romper com os pais para que ele possa construir a sua vida. Mas é possível fazer esse tipo de rompimento de modo a manter ainda as relações, cada um respeitando seus espaços, à medida que os pais vão aprendendo que eles não estão ali para impor, que a educação que se oferece para um filho de 5 anos de idade não é o mesmo tipo de educação e de relação para um filho de 15 anos de idade. E aí a gente vai descobrindo outra forma de se relacionar. Mas fato é que muito do que hoje nós temos, ele tem a ver com a não construção de uma relação de intimidade com os nossos filhos. Quando nós estamos falando de adultos, nós temos uma outra perspectiva, porque veja, se dissemos do sujeito que se culpa, do sujeito que está insatisfeito consigo ou insatisfeito com a vida, não vai ser um familiar lhe colocando mais pressão que ele vai melhorar. E a gente acha que a pessoa vai sair de depressão quando digo você tem que se animar, você tem que se esforçar, você tem que fazer oração, você tem que ter boa vontade, né? Hoje mesmo, essa semana que passou, no nosso centro espírita, nós recebemos uma pessoa com depressão e no atendimento fraterno ele dizia: Marlon, eu falava para todo mundo um monte de conselhos para as pessoas que deprimiam, do que elas tinham que fazer, e hoje quando essas pessoas me dão esses conselhos, eu penso, que baboseira tudo isso, né? E aí ele dizendo que ele se sentia envergonhado, pensando que ele achava que estava ajudando as pessoas, e só depois ele entrar num processo depressivo, ele viu que esses aconselhamentos, eles não auxiliam em nada, né? Então a gente não precisa de alguém dizendo o que fazer, não precisa de alguém dizendo que tem que rezar, não precisa de nada disso. Nós precisamos de alguém que nos dê a sensação de que somos amados, de que nos mostre o quanto nós somos importantes, de que mostre a diferença que a gente faz nas suas vidas e nas vidas deles. E nesta maneira nós vamos reconfigurando essa estrutura de personalidade. Marlon, algumas pessoas, por certas vezes, confundem um quadro, às vezes, obsessivo, espiritual, com um quadro depressivo. Existem alguns indícios que a gente pode separar um quadro obsessivo de um quadro depressivo, e se obrigatoriamente num quadro depressivo existe um quadro obsessivo e num quadro obsessivo existe um quadro depressivo? As linhas para essas questões são muito tênues, né? Há quem diga que na maioria dos quadros de depressão haverá processo obsessivo. Agora eu não me recordo o nome, nós temos um psiquiatra da Associação Espírita de Minas Gerais que ele diz: em todo quadro de transtorno mental há um problema obsessivo, porque o transtorno mental revela uma conduta equivocada do sujeito em relação às leis divinas, e por isso há uma queda na questão das vinculações espirituais, da sintonia, e onde ele abre espaço para a interferência espiritual, e por isso precisa do suporte. A gente dizer que a depressão é gerada pelas interferências espirituais, isso nós já temos clareza que não, embora algumas sejam. E aí Manuel Flomeno de Miranda, na sua obra, faz várias descrições de processos depressivos que começam com a interferência espiritual e que só se resolvem com a orientação desses espíritos e a mudança moral do sujeito. Mas nós não podemos generalizar como se todos os casos de depressão tivessem a nascente nos processos obsessivos, porque isso não é verdade. Há sempre uma sintonia, mas não podemos dizer que é a causa. Agora, a sintomática é muito difícil, porque quando a gente lê os sintomas de depressão e lê pela psiquiatria e lê os sintomas de obsessão pelo espiritismo, nós vemos coisas muito parecidas. Para mim, a melhor descrição que nós temos dos processos obsessivos, ela está no livro de Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde. Porque Allan Kardec faz uma descrição de sintomas obsessivos no livro dos médiuns, mas que é referente aos médiuns, então fica um pouco difícil a gente se apropriar disso
para pensar o nosso cotidiano. E Joana de Ângeles, nesse livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela faz uma descrição de sintomas de obsessão no processo simples, fascinação e subjugação, mostrando a condição da alma. E quando você olha aquela descrição e você vê a descrição psicológica de um processo depressivo, você fala, é a mesma coisa. Então, é muito difícil nós conseguirmos identificar, e poderíamos até dizer que, então, é quase inexistente um quadro que seja só obsessivo e um quadro que seja só depressivo, porque as coisas estão muito próximas. Isso nos serve para quê? Para que a gente entenda que sempre que estamos falando de processos obsessivos, ou quando as pessoas nos procuram com uma descrição de sintomática obsessiva, nós devemos recomendar o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, porque não sabemos nessa linha tênue quando nós estamos falando de uma coisa e de outra. Então, é responsabilidade do centro espírita, quando as pessoas procuram, sugerir ou fazer esse tipo de encaminhamento, de acompanhamento médico ou psicológico, e quando o sujeito faz, então, tratamento psicológico ou médico, tendo em vista a problemática espiritual, deveria lhe ser sugerido a busca e o desenvolvimento da sua espiritualidade, como hoje alguns psiquiatras já têm estudado, porque se a problemática parece muito próxima e talvez coabitem o mesmo sujeito, então a terapêutica também deveria agir da mesma maneira. Isso é muito importante frisar, essa questão de estar em conjunto, né? O tratamento espiritual, também o tratamento médico, tratamento medicamentoso quando necessário, né? Porque muitas pessoas acham que estou me tratando no centro espírita e aí deixam de lado o tratamento médico, né? Marlon, eu queria que você me disse que a gente não precisa, né, tá dizendo o que as pessoas precisam fazer num processo de depressão, porque às vezes é inócuo a gente estar falando e as pessoas estão num processo que realmente não estão escutando, nem estão entendendo o que está sendo pedido. Mas se você pudesse, eu queria que você olhasse para essa câmera e pudesse falar algo a alguém que está passando por um quadro depressivo, né? Se alguma palavra de conforto ou de entendimento para que essa pessoa está atravessando, que a gente sabe que é um processo que ela acredita que não vale mais a pena, né, a sua vida. Então, se você pudesse fazer isso, se você achar oportuno. Eu vejo que a depressão, primeiro, ela está muito mais presente do que a gente imagina, porque nós imaginamos que uma pessoa depressiva é aquela que está na cama, que não come, que não dorme e que não fala com as pessoas. Então, não. Nós temos, talvez, pessoas que estejam nos ouvindo que vivem quadros depressivos e não têm consciência. E então, a nossa questão é a sugestão de olhar para dentro. Nós precisamos aprender a entrar em contato com o nosso mundo interior, ouvir os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, quando nós fizemos referência a Joana de Ângeles falando de culpas, de uma insatisfação em relação a si e ao outro, existem pessoas que estão em processos depressivos e não conseguem enxergar isso, porque nós não temos o hábito de olhar para dentro de nós. E eu vejo muito isso acontecendo com os pacientes quando chegam ao consultório dizendo, não, mas eu não me culpo, não, eu me amo, eu gosto do jeito como as coisas são. E na medida que a pessoa começa a olhar para dentro, ela vai descobrindo que o discurso é um, mas que o sentimento é outro, e que existe um rompimento entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Então o convite não só da depressão, nem dos quadros de ansiedade, mas o convite para todas as pessoas é de aprendermos a olhar para dentro, sem julgamento, sem avaliações pejorativas, sem condenações. Deus nos ama como nós somos, nos aceita como nós somos e nos dá a oportunidade da vida. Se Ele, que é nosso Pai sábio e perfeito, e nos permite esta possibilidade de viver como somos, com todos os nossos equívocos, com todos os nossos erros e com todas as nossas limitações, então fazer um movimento de culpa, de autopunição ou de rejeição de si mesmo é recusar a própria presença de Deus em nossa vida. Então deixamos esse convite de olharmos para dentro, entrarmos em contato com nós mesmos, mas ao mesmo tempo um contato amoroso, respeitoso, sem julgamento e sem condenação e sem punição por sermos quem nós somos. Marlon,
eu vou, para a gente já tá indo para o final da nossa conversa, até porque se a gente pudesse, a gente passava o dia todo aqui conversando. Mas eu queria que a gente fizesse um bate-bola rapidinho. Eu vou dizer alguma palavra, alguma frase, e queria que você, se pudesse, em uma palavra, resumisse o que eu vou falar. Joana de Ângeles. Uma mãe. Espiritismo. Um caminho seguro. Jesus. A palavra que me vem é salvação. Marlon Reikdal. Arrogância. Muito obrigado, Marlon, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos esclarecendo sobre um tema tão pertinente hoje nos nossos dias atuais, dentro das casas espíritas, dentro dos consultórios psicológicos e principalmente dentro da nossa sociedade, em todos os lares, em todas as classes, em todas as crenças, em todos os países, que é a depressão. Fica as suas considerações finais, se deseja fazer. Obrigado, um prazer estar aqui. Espero que esse programa tenha uma repercussão fértil na vida das pessoas e deixo aqui o meu estímulo para que a gente estude a doutrina espírita, para que a gente estude com mais profundidade as obras de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, André Luiz, porque eu vejo que foi um investimento tão grande que esses espíritos fizeram, nos trazendo referências tão importantes e que não devem ficar abandonadas. Nós precisamos estudar, reestudar, ler, discutir, para que a partir desse processo de estudo a gente consiga estudar-se e em estudando se compreender e se transformar para melhor. A vocês que estão conosco através do seu smartphone, através do seu computador, da sua televisão, onde quer que você nos assista, nosso muito obrigado, muita paz e até o nosso próximo encontro.